Meus queridos e minhas queridas, a graça e a paz. Estamos aqui dando mais um passo nessa jornada de fé, esperança e libertação. São 40 dias onde nós estamos abusando de conhecer a história da formação da nação de Israel, para chegarmos na celebração da Páscoa, que foi o momento de libertação de Israel do jugo da escravidão do Egito, até nós alcançarmos a nossa verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo ressurreto, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para tanto nós precisamos ver, estamos vendo tipos de Cristo no Velho Testamento, o Cordeiro, nós estamos vendo hoje, agora, especificamente nesse passo, vamos ver um pouco da história de Moisés, o libertador, que também é uma figura de Jesus Cristo, que nos libertou do pecado e da morte. E por fim, vamos caminhar aí até chegarmos na Santa Ceia, na Ceia da Unidade, que será o grande dia da celebração da Páscoa. A ideia é fortalecer a comunidade onde você está servindo, fortalecer os vínculos aí da cidade onde você mora, na sua casa, até no seu local de trabalho, para mostrar realmente o que é a Páscoa, qual que é o sentido da Páscoa e o que nós cristãos entendemos como uma verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Bom, para tanto a gente precisa caminhar na história. Nós estamos transitando na história agora sim, chegando no momento que Moisés, já nascido, nós observamos no último momento, nasceu, foi criado durante 40 anos sob a tutela da ciência, da cultura egípcia, e com 40 anos ele atropela o processo, porque havia um processo de maturação para que Deus levantasse realmente o libertador de Israel. E aos 40 anos ele vai matar um egípcio, e isso é denunciado, e ele vai ter que fugir, e por causa disso ele vai agora viver mais 40 anos da sua vida no deserto, trabalhando para o seu sogro Jetro, o Reuel. O Jetro é a mesma pessoa, já casado com Zipro, já tinha seus filhos, primeiro foi o Gerson. Enfim, Moisés vai ter mais 40 anos de preparação para finalmente ser convocado como libertador da nação de Israel do Egito. Bom, quando o Moisés ele foge ali, porque ele é denunciado por causa da morte daquele egípcio, e o faraó sai em perseguição a Moisés tem que fugir. Ele vai chegar no deserto de Midian. Olha só o que acontece. O sacerdote de Midian, esse é Reuel ou Jetro, o qual tinha 7 filhas, estas vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou, olha o libertador, olha o justo Moisés já trabalhando, já se preparando, e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está este egípcio? Disse às filhas: porque deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa desta servidão clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos então vivendo aqui uma nova etapa na vida de Moisés. Moisés foge ali porque foi denunciado como um homicida, e ele parte para a terra de Midian, para o deserto de Midian, e se encontra ali na beira de um poço com as 7 filhas de Reuel ou Jetro, seu sogro. Os pastores que vieram depois delas enxotaram elas para que elas pudessem somente ficar em último lugar para dar água ao seu rebanho. Porém, Moisés já
iniciando o seu processo de preparação ou continuando o seu processo de preparação como libertador. Ele vai agir com justiça e vai defender aquelas meninas e vai dar água ao rebanho delas, o que elas contam para o seu pai, e o seu pai chama Moisés e abriga ele em sua casa, dá trabalho para ele e ainda dá sua filha como esposa, e ele vai ter o primeiro filho chamado Gerson, porque viveu peregrino em terra estranha. Todo este processo que Moisés está passando aí, os primeiros 40 anos na cultura egípcia, nascendo ali, sendo filho da filha de Faraó, depois agora ele vai viver mais 40 anos sob a tutela do seu sogro, trabalhando em meio a lugares áridos e difíceis no deserto de Midian, e ali cumprindo seu papel como pai, como um pastor, como um trabalhador. Deus estava preparando Moisés. Enquanto isso, a nação de Israel estava transitando ali. Já eram passados agora mais 40 anos. Aí já Moisés vai ficar mais 40 anos ali. E a Bíblia fala que depois de muitos anos, ou seja, 40 anos, nós já estamos com Israel com 430 anos no Egito. A Bíblia me fala que o faraó morre, o faraó de José morre, vem outros sucessores e finalmente chega um tempo que o novo faraó ele vai oprimir o povo de Israel, e o povo de Israel vai gemer perante o Senhor e vai clamar perante o Senhor. E Deus vai ouvir o gemido, vai ouvir o clamor, vai atentar para a condição e vai se lembrar da sua aliança com o povo de Israel, que fez com Abraão, Isaac e Jacó. O que eu aprendo com isso? Primeiro, existem processos na nossa vida. Moisés ali, ao matar o egípcio, ele tenta abortar o processo, ele antecipa o propósito, e não pode. Na nossa vida nós temos que cumprir rigorosamente o tempo determinado por Deus para que a gente amadureça, cresça e realmente cumpra o propósito pré-designado por Deus para as nossas vidas. Eu gosto muito dessa palavra designo, porque Deus preparou isso antes da fundação do mundo, para que nós possamos, dentro de um processo de preparação, cumprirmos o propósito que foi designado por Deus antes da fundação do mundo. Aprendo também demais com isso. A Bíblia fala ali, porque em Filipenses, que nós não devemos andar ansiosos por absolutamente nada nessa vida, nada. Em tudo nós devemos apresentar as nossas petições, como o Israel apresentou aqui, as nossas petições com orações, súplicas e ações de graça. E quando nós fazemos isso, a Bíblia fala que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, invade a nossa alma. Então, o que eu aprendo com isso? Nós devemos apresentar a Deus as nossas causas. Primeira forma, oração, é aquele momento que você fala abertamente com Deus com a tranquilidade. Às vezes chora, às vezes derrama lágrimas na presença do Senhor. Isso é oração, é um bate-papo aberto, franco, até porque a palavra nem chegou na nossa boca, o Senhor já conhece tão bem. Então não dá para você ficar maquiando nada. Fala real com Deus. Geme na presença de Deus. Outro modelo de oração apresentado aqui por Paulo é a súplica. O que é a súplica? Eu aprendi isso, eu fiquei abismado. E aprendi não somente na prática, mas também na teoria, mas colocar em prática. A súplica é aquele modelo de oração que você pega a palavra de Deus, ora a palavra de Deus, busca na palavra de Deus as promessas que o próprio Deus deu para nós, e coloca diante de Deus, fala: Senhor, tu não disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Então cumpra isso na minha vida. Senhor, tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então isso é uma súplica. Você está requerendo as promessas que o próprio Deus deixou escrito na sua palavra para a sua vida, ou para alguém da sua família, ou para alguém que você está intercedendo. E por fim, ações de graça, porque o coração grato abre as janelas dos céus. Então agradeça, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Aproveite o processo, não aborte o tempo. Eu me lembro aqui de uma experiência não muito científica, mas feita por uma pessoa, tem até filmagem em YouTube, quando aquela borboleta que ainda estava dentro do casulo, tentando sair,
para dar o seu primeiro voo e ela forçando a parede do casulo, aquela pessoa vem com a tesourinha, corta o casulo, aquela borboleta sai. Ela sai, mas ela nunca vai voar, porque no momento que ela está pressionando o casulo para sair do casulo, está mandando um líquido para as suas asas que vão crescendo e vão se fortalecendo para que ela dê o seu voo realmente com as asas fortes. E quando aquela pessoa cortou o casulo, ela abortou o processo. Não aborte esse processo na sua vida. Confie no tempo de Deus, que o tempo de Deus é muito melhor que o tempo do homem. Então não fique preocupado se o tempo não está acontecendo no tempo que você imaginava que deveria acontecer. Creia somente que Deus está no controle absoluto, soberano de todo o tempo, e com certeza no momento certo Ele ouve o seu clamor, Ele vê o seu gemido, Ele atenta para a aliança que Ele tem para contigo, que foi feita na cruz do Calvário, e Ele vai realmente cumprir todas as promessas que Ele mesmo deixou na sua palavra para as nossas vidas. Esses são mais 40 anos de Moisés. Agora Moisés com 80 anos, ele vai ter um encontro maravilhoso com Deus, e isso fica para o próximo passo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde para a glória dele. Amém.